O Senhor está trazendo a sua criação, aos seus planos, aos seus propósitos originais. Nesse plano de redenção, o Pai, por sua vez, envolve o seu Filho. O seu Filho envolve o seu Espírito. E o Espírito, por sua vez, ele vem sobre nós para nos capacitar na realidade do nosso envio. Nós temos, todo esse sincronismo, toda essa realidade na Trindade. Nós vemos o Deus que, de certa forma, o Deus que desde a eternidade vive em comunidade, nos convidando a se juntar a Ele dentro da realidade da sua missão. Então é precioso perceber que a missão não nasce a partir da realidade da igreja ou simplesmente somente por causa da necessidade da salvação. A missão nasce no coração amoroso do Pai. A missão nasce no coração amoroso de Deus. E o Deus que se empenha na realidade dessa missão, Ele de certa forma nos dá o privilégio. Que privilégio? O privilégio de participar dessa realidade. E nós sabemos então que a partir do momento em que recebemos o Espírito, a Escritura diz que recebemos poder quando o Espírito vem sobre nós, não para que o pelo do braço se arrepie, mais que é gostoso quando nós temos esse tipo de manifestação nos nossos ajuntamentos, mas a grande questão é: recebemos o Espírito para termos poder, para nos transformarmos em testemunhas, ou seja, para sermos efetivos na realidade dessa missão. Aí ontem à noite eu falei bastante sobre a realidade do Evangelho, porque entre aquilo que acontece com a criação, a queda e a consumação, que são as coisas que ainda vão se manifestar na terra, que ainda vão acontecer, Apocalipse 21, 22, as coisas que estão para o fim, entre a realidade da criação, da consumação e a queda, há um cordão dourado que nós chamamos de redenção. E aquilo que de certa forma acontece na redenção é transmitido para mim e para você através da verdade do Evangelho. E aí nós começamos a perceber ontem a importância que o Evangelho tem dentro do propósito eterno de Deus. A importância que o Evangelho tem quando nós pensamos em restauração, em redenção, quando nós dizemos que queremos voltar à nossa origem, à nossa essência e conhecermos o destino que Deus tem para nós. E então, entendendo um pouco o Evangelho, entendendo a realidade do Cristo crucificado que proporciona redenção e do Cristo ressurreto que demanda senhorio de nós, agora só nos resta entendermos algumas outras coisas, que é um pouco da visão que Jesus tinha para o Evangelho. E para isso eu gostaria que você abrisse comigo aí Marcos 16:15. Já também tente procurar aí Mateus capítulo 28, os versículos 19 ao 20. E eu quero de certa maneira fazer com que a gente entenda aqui que o nosso objetivo como filhos de Deus é imitar a Jesus. É pensar como Jesus pensou, é agir como Jesus agiu, é olhar para o mundo como Jesus olhou. Ou seja, de certa maneira é permanecermos na realidade da visão de Cristo. Hoje em dia, não sei, mas isso é comum, é normal, nós ouvimos muito a respeito de visões, de como as visões se desenvolvem, de como as visões se cumprem, mas poucas vezes nós paramos para meditar e pensar a respeito da visão que Cristo tem, a respeito da visão de Cristo para o seu Evangelho. Cristo tem uma visão bem clara, Cristo tem uma visão bem definida, e Cristo deixa essa visão escancarada na Escritura, e Ele espera que eu e você nos enganjemos nessa realidade, e então possamos trabalhar para o cumprimento dessa visão. Toda visão que Deus dá a um indivíduo precisa passar pelo crivo da visão de Cristo. Toda visão que Deus dá a um indivíduo precisa se submeter à visão que Cristo tem. Mais do que termos uma visão bíblica, pegar um versículo e querer se conformar a essa realidade, a gente precisa ter a visão da Bíblia, amém? Mais do que ter uma visão micro, a gente precisa ter uma visão que é macro, algo que de certa forma abrange e incorpora mais princípios do que muitas vezes nós estamos acostumados. Jesus já disse o que precisamos fazer, a Escritura já comunica a vontade do Pai, agora o que nós precisamos é nos alinhar a essa vontade. É reconhecer essa realidade e nos alinharmos aos planos e aos propósitos de Deus. E aí quando nós começamos de certa maneira a ler os últimos relatos do Evangelho, nós começamos então a compreender completamente qual é a visão de Cristo. Por exemplo, você abriu aí Marcos 16:15, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Você entende que isso aqui de certa maneira foi dito depois que Jesus ressuscita.
Ou seja, ele tinha se entregado na cruz, tinha sido sepultado, tinha ressuscitado ao terceiro dia, e agora ele está prestes a subir aos céus, mas antes de ascender, antes de subir aos céus, ele começa de certa maneira a comunicar para os seus discípulos qual é a visão que ele tem a respeito do Evangelho, qual é a intenção que ele tem a respeito de tudo aquilo que ele fez na cruz do Calvário, quais são os seus desejos em relação à obra da salvação naquela cruz. E ele disse que o seu desejo é que os seus discípulos possam ir por todo o mundo e possam compartilhar a verdade do Evangelho com toda a criação, com toda criatura. Ou seja, a ordem de Jesus é todos os lugares, a ordem de Jesus são todas as pessoas. Mas o interessante é que em seguida, Marcos é o primeiro evangelho escrito e ele se transforma em base para que os outros evangelhos possam ser escritos também. Aí vem o evangelho de Mateus, e de certa maneira Mateus acrescenta uma ênfase na realidade das comissões. Você sabe que o evangelho, cada um vai trazer uma visão, uma perspectiva, e é interessante nós olharmos para todos eles quando nós queremos entender um determinado assunto que foi proferido e ensinado por Jesus. E aí nós temos Mateus 28, e Mateus 28 vai dizer que nós, portanto, nós temos que ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E nós temos uma promessa dentro da realidade da missão. Quando nós estamos enganjados na realidade da missão de Deus, quando nós estamos enganjados com aquilo que Deus está realizando no mundo nesse exato momento, nós temos a certeza de que o Senhor Jesus estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que Jesus está querendo dizer para nós aqui, usando esses dois relatos, é que todas as pessoas, em todos os lugares, precisam receber um evangelho autêntico e integral. Jesus não disse, saia por aí convidando gente para vir para um culto. Oh, Jesus! Foi mal, né? Jesus não disse, saiam por aí convidando pessoas para suas programações. Jesus disse, percorram o mundo, percorram a terra, anunciando a verdade, a boa notícia do reino dos céus, anunciando aquilo que um dia foi feito na cruz, no seu lugar, ao seu favor, compartilhando todo o amor que Deus tem pelo mundo e que é demonstrado em Cristo crucificado e que é demonstrado no Cristo ressurreto. Jesus disse que todas as pessoas em todos os lugares, elas tinham que ter acesso a esse evangelho, elas tinham que ter acesso a essa verdade, elas tinham que ter acesso a essa boa notícia. É como que se o Departamento de Direitos Humanos Celestial colocasse uma regra, uma lei, e ele determinasse que todos em todos os lugares precisam ouvir o evangelho de forma integral. Vocês viram ontem como nós nos esforçamos para trabalhar na ideia de que um evangelho adulterado é pior do que, de certa forma, uma meia-verdade é pior do que uma mentira, porque a mentira é fácil de identificar, mas agora uma meia-verdade, ela pode nos enganar por muito tempo. E você vê o esforço que o apóstolo Paulo tem em 1 Coríntios, em Gálatas, em de certa maneira mostrar que mesmo que um anjo do céu desça com todo o seu esplendor, glória e majestade, com todos os seus artifícios, artimanhas, com todo o seu deslumbre, mesmo que um anjo assim venha do céu e nos pregue um outro evangelho, a Escritura diz que ele seja anátema, maldito. Por quê? Porque é um direito do homem, de certa maneira, receber um evangelho de forma autêntica, sem ser corrompido e sem ser adulterado. Nós vamos aprendendo nas comissões que um evangelho íntegro é um evangelho responsável. Nós precisamos ir e pregar a toda criatura, mas de certa maneira, sendo mais específico, essa pregação vai consistir na responsabilidade de se fazer discípulos. Nós vamos por todo mundo pregando o evangelho a todas as pessoas, mas dentre todo mundo, dentre todas as pessoas, alguns de certa maneira vão recebendo essa mensagem, vão se abrindo para essa mensagem, e a partir da realidade em que alguns estão se abrindo para essa mensagem, nós temos que ter uma atitude para com eles que demonstra o nosso carinho, o nosso amor e a nossa responsabilidade para com aqueles que estão se abrindo para a mensagem.
E qual é a atitude responsável que nós temos? É a atitude de certa maneira, irmos e fazermos discípulos. Nós precisamos ensinar o homem a viver como Cristo viveu, porque essa é a marca de um evangelho integral. Nós precisamos ensinar os homens, de certa forma, sobre a predestinação que está vinculada às suas vidas. E qual é? O Pai nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho Jesus. O Pai tem um desejo, Ele quer uma grande família de filhos que sejam parecidos com Jesus. E como é que nós podemos nos tornar parecidos com Jesus? É sendo tocados pela verdade do Evangelho, é sendo discipulados dentro da simplicidade do Evangelho, porque o Evangelho é o próprio Cristo é o Evangelho. E é interessante, gente, começar a caminhar dentro dessa realidade, onde estamos sendo transformados à imagem de Cristo. E é por isso que o nosso trabalho não se conclui, ele não acaba quando nós pregamos uma palavra para alguém. Quando essa pessoa vem para os nossos templos, começa a frequentar as nossas reuniões, o nosso trabalho não acaba quando nós conseguimos tirar as pessoas lá de fora e colocar elas aqui dentro. Não, quando elas estão aqui dentro é que o nosso verdadeiro trabalho começa. Porque quando elas estão aqui dentro, nós vamos começar a trabalhar em suas vidas, para que elas possam ser cada vez mais parecidas, para que elas possam ser cada vez mais semelhantes a Jesus. Então, quando nós olhamos para as comissões, nós começamos a perceber que a visão de Cristo para o mundo consiste no Evangelho sendo pregado de uma forma integral para todas as pessoas e em todos os lugares. Agora, para sintetizarmos essa visão, a gente pode utilizar a seguinte frase, e essa frase é a frase do Pacto de Lausanne. Ela diz assim, que o Evangelho todo precisa ser pregado para todos, em todos os lugares. O homem em seu corpo, em sua alma, em seu espírito, precisa ser tocado pela verdade do Evangelho, em todos os lugares. E é interessante que é isso que nós começamos a perceber quando nós começamos a analisar as comissões. Cristo nos diz o que temos que fazer, e não só o que temos que fazer, mas Cristo também nos diz como temos que fazer. Os evangelhos, eles estão demonstrando para nós o conteúdo que precisa ser transmitido, e o livro de Atos, de certa maneira, vai nos mostrar a maneira, a forma como nós vamos transmitir. A visão então consiste no Evangelho sendo pregado integralmente a todas as pessoas e em todos os lugares. E a estratégia para a concretização dessa missão vem através do simples fato de a missão começar a ser desempenhada por partes. Então, como se cumpre essa missão? De forma muito simples. Imagine Pedro, os apóstolos, eles viram o Cristo ressurreto. Ele aparece a eles entenderam toda a dinâmica, toda a importância do discipulado, a profundidade da obra da cruz, eles foram profundamente tocados por isso. E agora Jesus aparece para eles e diz: meus camaradas, tudo isso que vocês experimentaram, vivenciaram, tudo isso que eu fiz com vocês, chegou o momento de vocês fazerem isso com o mundo. Você entende que a comissão engloba o mundo, a comissão engloba as nações. Ele não estava falando assim, cara, vocês precisam fazer isso com um indivíduo apenas. Não, ele diz, vocês têm que discipular nações, vocês têm que pregar para o mundo. Cara, é um desafio sinistro. Agora imagine esses caras ouvindo isso da boca de Jesus, cara, falando, meu Deus, mas como é que nós vamos fazer isso, mestre? Como é que nós vamos, de certa maneira, nos vincularmos a essa realidade? Como é que a gente vai concretizar essa missão? Aí Jesus fala, cara, eu sei que é um desafio sinistro, eu sei que é um desafio enorme, eu sei que é um desafio complicado, mas eu quero dizer algo para vocês. Vocês receberão poder do alto quando descer sobre vós o Espírito Santo. Ele vai capacitar vocês para a realidade dessa missão. E essa missão, que é tão grande, tão abrangente, ela tem um ponto de partida, ela tem um início, ela tem um começo. E vocês vão começar por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, como nós cumprimos essa grande comissão? Começando aqui, cara. Começando com o cara que está aqui do meu lado. Começando com as pessoas que estão ao meu redor, começando com as pessoas que estão próximas a mim, nações, mundo, meu Deus, é muita coisa a ser feita, é verdade,
Mas esse muito que precisa ser feito, ele tem um ponto de partida, ele tem um início, ele tem um começo, e é a minha vida, é a minha casa, os meus amigos, a minha família, a minha cidade, o meu estado, a minha nação, e assim sucessivamente, e assim por diante. E é interessante porque há pelo menos duas perspectivas para o cumprimento dessa visão de Cristo. A primeira perspectiva para o cumprimento da visão de Cristo está relacionada ao indivíduo. Então ele está dizendo para nós em Atos 1:8 que através do Espírito Santo, se você puder pôr para mim Atos 1:8 lá por gentileza, que através do Espírito Santo nós recebemos o poder para nos transformarmos em uma testemunha estratégica. E a segunda perspectiva é da testemunha que trabalha por partes nas regiões determinadas por Deus, que é Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então tudo aquilo que diz respeito à visão de Cristo é concretizado de forma muito simples. Primeiro, a partir do posicionamento de um indivíduo. Segundo, a partir o campo que esse indivíduo que se posiciona vai trabalhar, é o seu próprio, é a área na qual ele está acostumado a transitar, é a área na qual ele está acostumado a andar, é o lugar que de certa forma ele fala a mesma língua, eles têm o mesmo sotaque, eles têm os mesmos costumes. Entenda que quando Jesus fala para os discípulos irem e buscarem as ovelhas perdidas de Israel, Jesus está dando uma experiência para eles dentro do seu próprio contexto. A questão não é exclusividade na mensagem. A mensagem não pode ser pregada para ninguém, porque você vê Jesus pregando a mensagem para Sírio Fenício, você vê Jesus pregando a mensagem para diversas pessoas. A questão era dar para os discípulos uma experiência dentro de um contexto que era 100% acessível, uma mesma língua, uma mesma mentalidade, uma mesma cultura, uma mesma cosmovisão, uma mesma perspectiva, e assim sucessivamente. E o interessante é que essa experiência ela vai se tornar 100% significativa aqui e agora, quando Jesus concretiza a sua obra e lança sobre os seus discípulos o desafio de fazer com que o mundo conheça aquilo que o carpinteiro da Galileia fez nessa região, remota da época do Império Romano. Pensa no desafio que esses caras tinham diante de si. Pensa na loucura que era Jesus dizendo isso para esses homens. Mas foram homens que entenderam e se posicionaram, receberam virtude, poder do Espírito e puderam desempenhar tudo aquilo que um dia tinha sido transmitido por Jesus para eles. Dentro dessa perspectiva individual, vá comigo aí no versículo 4 de Atos, vamos começar a ler esse capítulo primeiro. E vamos começar a entender um pouco mais de como nós podemos receber graça de Deus, poder, virtude de Deus, para desempenharmos o nosso papel como testemunhas do eterno no mundo. Atos 1,4 diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele que de mim ouvistes. Jerusalém aqui, queridos, é a região das nossas particularidades. Jerusalém é um lugar onde nós estamos conectados com Deus e seus propósitos. E a ordem para esses homens era não se ausentar até que a promessa do Pai pudesse se cumprir. Ele diz, cara, fiquem em Jerusalém, se guardem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém. Qual foi a forma que esses discípulos esperaram em Jerusalém? Atos 1,14 vai dizer que eles perseveravam unânimes em oração. A maneira como eles esperaram a promessa foi se guardando em oração, foi buscando a face de Deus, foi buscando a presença de Deus, foi estando em conexão com o Senhor. Essa foi a maneira com que eles aguardaram a promessa, porque nós não podemos aguardar as promessas de uma maneira passiva. Deus disse que vai fazer, então Deus que faça. Pelo amor de Deus, é por isso que a gente não está vendo muita coisa acontecer. Nós somos passivos demais. Chegou um tempo onde nós precisamos nos guardar no Senhor em oração, meus queridos, amém? Chegou um tempo em que o Senhor vai levantar uma igreja que ora, amém? O Senhor está restaurando uma característica na igreja, que é a igreja como casa de oração.
O Senhor está nos ensinando a orar de forma coletiva, corporativa. O Senhor está nos ensinando a usar da posição da autoridade que temos. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O Senhor está mostrando isso para nós. E nós temos certeza de que muitas coisas preciosas vão acontecer. Todo movimento missionário na história da igreja é precedido por um profundo movimento de oração. Não tem como, cara, irromper um avivamento se a gente não começar a orar. Ou tem? Não tem, né? Deus prometeu que vai fazer, só que Ele está esperando a gente fazer alguma coisa também, cara. Ele deu a promessa: esperem, se guardem em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder, algo precioso vai acontecer. Só que esses caras não eram bobos, sabe? Eles não eram crentes modernos, né? Nós falamos a igreja primitiva. Primitivos somos nós, cara. Você está entendendo? Esses caras eram avançados para o seu tempo. Eram gente muito mais inteligente do que eu. Você chama Pedrão de grosso, bruto. Cara, grosso e bruto sou eu. Esse cara era uma florzinha de Jesus, cara. Olha o que esse cara fez. Olha o que eles fizeram. E nós ainda estamos chamando eles de primitivos. Cara, acho que a gente está precisando entender algumas coisas. Eles permanecem em Jerusalém. Eles buscam a face do Senhor em Jerusalém. Eles estão obedecendo o Pai em Jerusalém. Eles estão conectados a Deus e aos seus propósitos. Eles estão sendo obedientes a essa ordem. Por quê? Aí o versículo 5 diz, coloca o 5 lá para mim. 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas nós seríamos batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A promessa aqui está relacionada a questões sobrenaturais. O que está sendo contraposto nesse versículo é o batismo de João e o batismo com o Espírito Santo. João batiza com água, mas nós seremos batizados com o quê? Com o Espírito Santo. Ou seja, João batizava, João tinha um batismo natural em água, e aqueles que recebem de certa maneira esse batismo natural, eles vão trabalhar a vida inteira de forma natural. É aquilo que acontece lá em Atos 18 e 19, quando Paulo se depara com alguns discípulos de Apolo que conheciam apenas o batismo de João. Eles estavam trabalhando há anos naquela região, eram 12 discípulos. Paulo chega para eles e pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? Não, nós nem sabíamos que tinha Espírito Santo. Então vem aqui que eu vou orar por vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E depois daquilo ali, meu filho, num período de 2 anos, toda a Ásia foi evangelizada. O que você acha? Será que nós precisamos do Espírito Santo nesses dias? Nós estamos muito na força do nosso braço. E na força do nosso braço a gente se cansa, né? Se cansa, cara, é desgastante, é cansativo, é complicado. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, Ele nos habilita a entrarmos numa realidade que é sobrenatural. Nós recebemos do Pai um batismo no Espírito que é sobrenatural, que nos habilita a trabalharmos para Deus de uma forma que é sobrenatural. Deus nos tira desse plano natural, nos leva a esse plano sobrenatural através do batismo com o Espírito Santo. A água como elemento natural gera resultados naturais. Já o Espírito Santo, que é a própria manifestação do sobrenatural de Deus, consequentemente vai gerar para nós resultados que são sobrenaturais. É simples. Essa é a questão que está sendo levantada aqui em Atos. Essa é a discussão. Jesus está dizendo: eu sei que o desafio é grande, mas espera lá, eu vou capacitar vocês para a realidade dessa missão. Eu vou derramar sobre vocês o Espírito para que vocês possam ir adiante na realidade dessa missão. Aí você pode estudar Atos 18, a partir do 24, Atos 19, 1. E aí você vai ver essa história de Apolo, que eu disse para você, que diz respeito a toda essa realidade. Nós recebemos o Espírito Santo não mais para nos movermos numa perspectiva natural, mas numa perspectiva sobrenatural. E é através do Espírito Santo que nós passamos de certa maneira, que nós recebemos de certa maneira poder para nos transformarmos em testemunhas. Atos 1:8, põe para mim 1:8 lá de novo, por gentileza.
Diz que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito, e nós seríamos o quê? Nós daríamos testemunho ou nós seríamos testemunhas? Testemunha, porque tem muita gente dando testemunha que não é testemunha, né? Mas, cara, quem é testemunha com certeza vai dar testemunho. Isso é inegável. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins. Aqui nós estamos encontrando o ponto central de toda a mensagem, queridos. Nós recebemos poder quando o Espírito Santo vem sobre nós, e ao mesmo tempo nós temos que assumir uma responsabilidade. Que responsabilidade? A de sermos testemunhas. Se Deus está movendo, se Deus está agindo, se Deus está nos capacitando, se Deus está nos ministrando, nós temos uma responsabilidade, a de nos posicionarmos, a de sermos testemunhas. Quando nós recebemos o Espírito, automaticamente, junto com esse Espírito, nós recebemos um poder, uma habilitação, algo que nos capacita, algo que nos leva a esse lugar. E que lugar essa capacitação, essa habilitação está nos levando? Um lugar onde podemos ser testemunhas. Não apenas poder para testemunhar, mas o poder para sermos testemunhas. Um poder, uma capacitação que vem sobre nós, que nos ajuda a vivenciar a realidade da vida cristã. O Senhor quer que você seja uma testemunha, e a testemunha vive, e pelo fato de se viver é que ela tem poder para testemunhar. O Senhor quer que você encarne os valores do reino dos céus, como foi dito aqui. O Senhor quer que você traga sobre si esses valores, viva esses valores de forma profunda, para que então você tenha autoridade para testemunhar. E é isso que o Espírito Santo está fazendo, gente. A palavra poder, né, dunamis ou dínamos, né, significa eficácia, força, capacidade e potência. Você não gostaria de ser eficaz na obra que você está desenvolvendo? Estou desenvolvendo uma obra e eu posso ser eficaz nessa obra. Quantos aqui gostariam disso? O que você acha, mano? O Senhor está dizendo através desse versículo que nós receberíamos esse poder, ou seja, nós receberíamos, cara, eficiência em nosso trabalho. O nosso trabalho seria eficaz. Diz que nós também receberíamos força. Diz que nós receberíamos capacidade. Diz que o nosso trabalho poderia ser potencializado, porque é isso que o Espírito Santo faz quando ele vem sobre nós. Sozinho você é 2. Mas você cheio do Espírito Santo é tipo 2 ao quadrado. Você entende? Você que não gosta de matemática não entendeu nada. Para você que gosta, falou, nossa, vou colocar no Facebook essa, né? Dá um sorriso para mim aí. Eles querem ouvir você, nega. Vem aqui pregar, nega. Todo mundo na expectativa. Agora, é interessante que quando o Senhor Jesus está aqui falando sobre Atos 1:8 e sobre o poder do Espírito Santo, nós estamos percebendo que ele não está simplesmente ficcionado no lado místico desse poder. Muitas vezes nós estamos ouvindo pessoas falarem a respeito do poder de Deus, mas em muitos casos nós não estamos evidenciando os frutos desse poder. E é complicado porque muitas vezes esse poder está sendo limitado a sensações. E sensações, querido, não é o poder. Sensações são sensações, não poder. Não confunda o poder com sensação. Eu fui no culto e senti um negócio legal, cara. Porra, é massa sentir. Nós fomos feitos para sentir. Deus nos deu um corpo para interagir com toda a realidade criada. Ele nos deu um corpo para interagir com tudo isso aqui que Ele fez. O sentimento é algo, cara, que emana da própria realidade, o simples fato de se ter um corpo. Mas não confunda o poder do Espírito com sensações em seu corpo. Não. Porque nós estamos reduzindo aquilo que de certa forma é a força motriz da missão
para algo que simplesmente somente vai me fazer sentir-se bem. Não sei se você já foi no culto e saiu do culto e ouviu o irmão dizer, mas o culto foi paia hoje. Curitiba a gente fala paia, né? Não sei se você usa essa palavra aqui. Culto paia é culto ruim, sabe? Culto, era melhor ter assistido Faustão do que ter ido nesse culto ruim. Foi muito ruim aqui. Culto muito ruim. Só que a questão é que se a gente vai para um culto, o culto está ruim, quem faz o culto somos nós. Nós é que somos ruins mesmo. Não é verdade? Porque a gente que é o sacerdote que está ali para oferecer sacrifícios espirituais a Deus através de Jesus Cristo. Se o culto está ruim é porque nós não estamos entendendo a função que temos como sacerdotes diante do Senhor. Nós não estamos nem cumprindo a função básica do nosso sacerdócio, que é adorar e interceder. E aí nós estamos falando, o culto é ruim. O ruim é o sacerdote, né, cara? Ruim é quem está no culto, meu amigo. Porque o culto primeiramente não é para mim, é para o Senhor. O Senhor, pela sua graça e misericórdia, ainda dá um pouco da gordura, dá um pouco da carne, né? Ele quer a gordura, mas pela graça e misericórdia Ele dá um pouco da carne para nós. Ou você acha que Deus está agora sentado no trono, anotando tudo aquilo que eu estou falando? Você acha isso? Tem gente que pensa que Deus para ouvir Ele pregar. Vamos para o momento mais importante do culto. Querido, não faça isso. Não é um momento mais ou menos importante. Cada momento tem sua função. E se nós não estamos entendendo as funções dos momentos, nós estamos aí complicando as coisas. Mas a grande questão aqui, o que eu estou dizendo é que nós estamos limitando o poder do Espírito às sensações em nosso corpo. Você é contra as sensações no corpo? Não, eu curto ficar deitado e sentindo aquelas ondas passando em mim. É massa demais. É gostoso, não é verdade? Sentir aquela emoção, aquela loucura, o Espírito gerando isso na gente, é maravilhoso, não é? Só que quando a gente levanta do chão e sai lá na rua, isso precisa gerar algo em nós. Porque senão foi simplesmente somente a infantilidade do momento, a imaturidade da nossa experiência. A experiência não vem para te satisfazer. Ela não vem para isso. A experiência vem para fazer de você algo, o quê? Uma testemunha. Deus derrama a sua graça, derrama a sua presença, derrama o seu poder, para que a gente entenda quem verdadeiramente Ele é. Mas para que quando saiamos desse ambiente aqui no qual nós estamos, possamos compartilhar com as pessoas quem Deus verdadeiramente é. Porque é isso que aprendemos quando temos uma experiência com Ele. Porque é isso que vem sobre nós quando nós, de certa forma, estamos discernindo algo nele. Então, se o meu pelo do braço arrepiou, Deus está aqui. Mas se não arrepia, foi palha. Nós estamos limitando as sensações. Sensações são boas, sim ou não? Principalmente se for aquele sensação com morango dentro, né? Quando abre uma caixa de bombom dá briga, não dá? Todo mundo quer aquela desgraça, né? Sensação. Oh, Jesus. O poder tem como propósito nos fazer testemunhas de Jesus. Quando nós somos imersos no Espírito, nós temos que entender que vamos receber os frutos dessa imersão. Nós vemos que não recebemos o Espírito apenas para orarmos em línguas, mas recebemos o Espírito para termos eficácia, força, capacidade e poder na nossa tarefa de sermos testemunhas. Finney foi um grande avivalista do segundo despertamento nos Estados Unidos. Ele dizia que esse poder aqui descrito em Atos é o poder de fixar impressões salvadoras na mente dos homens. Imagine, você ter poder de fixar impressões salvadoras na mente das pessoas. Você abrir a Escritura e pregar a Escritura com poder, cara. Ter essa graça de fixar algo no interior daquele que está te ouvindo. Isso é maravilhoso, cara. Tem um livrinho dele, cara, Uma Vida Cheia do Espírito. Baixa na internet lá no... Não sei se você já deve ter ele, não sei, mas, cara, é maravilhoso, né, querida? É coisa linda. Imagine nós caminharmos na rua com esse poder. Termos esse poder, termos sobre nós isso.
Uma testemunha, queridos, é presencial, ou seja, ela vê aquilo que está sendo dito, aquilo que ela diz não é uma invenção. Uma testemunha, ela fala de algo que viu, que presenciou, seja na sua vida, seja na vida dos outros, ela está presente, ela testifica a respeito da vida eterna, e essa é uma vida que nós presenciamos e experimentamos dia após dia, sim ou não? Porque a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Engano seu pensar que um dia você vai ir para a eternidade, porque, cara, faz tempo que, primeiramente, a eternidade já está dentro de você, e segundo, a partir do momento que você entrou nessa jornada de conhecimento de Deus, você já está num propósito eterno já faz horas. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Conhecimento de Deus nos introduz numa realidade eterna, nos introduz numa perspectiva eterna. E é interessante que essa palavra testemunhas, ela também é muito importante. Nós receberíamos a virtude do Espírito e nos transformaríamos em testemunhas. Você já sabe o que significa essa palavra testemunha. O que significa? Fala aí, irmão, alto para nós. Mártir. Essa palavra no grego é a palavra marturs, que deriva para nós o termo mártir. Mártir é uma pessoa que foi testemunha e que virou um testemunho. O mártir é alguém que mesmo depois da sua morte continua pregando e ganhando pessoas para Jesus. O mártir é o cara que recebe o Espírito Santo para ser testemunha. E enquanto ele está sendo essa testemunha, ele gera um testemunho que continua ecoando sobre a terra, ganhando mais e mais e mais pessoas para a realidade do reino de Deus. Mártir não é o cara que morre, mártir é o cara que sempre vive. Você entende isso? É o cara que constantemente vai viver através do seu testemunho, da sua vida, da sua história. Nós somos discipulados por homens que já morreram, gente. Nós somos ministrados por pessoas que já não estão mais aqui. Desde a era apostólica até os dias de hoje. Os livros que estão de certa forma mexendo com essa geração foram escritos por homens que já morreram. As mensagens que estão tocando no nosso coração foram pregadas por gente que não está mais aqui, mas que foram testemunhas tão fiéis, foram pessoas que viveram com tanta profundidade a sua vida cristã, que criaram um legado, que deixaram um legado na terra, e esse legado na terra ele continua pregando e ganhando pessoas para Jesus até esse momento presente. Então entenda que o Espírito Santo está vindo sobre nós para nos dar poder, para que nós nos transformemos nesse tipo de testemunha, para que nós possamos viver com profundidade a nossa vida cristã, para que as pessoas ao nosso redor sejam impactadas pelo nosso estilo de vida. É isso que nós precisamos começar a perceber, que nós estamos aqui para impactarmos essa cidade. E como é que nós vamos fazer isso? É recebendo o Espírito e entendendo as suas finalidades em nós. O dia que nós começarmos de certa maneira a entender que o Espírito vem, nos dá sensações, ministra nosso coração, faz coisas preciosas em nós, mas que a sua verdadeira intenção quando faz isso é para que nos levantemos e nos transformemos em testemunhas, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai ser diferente. Muita coisa vai deixar de ser como é e vai começar a se conformar à realidade dos planos e dos propósitos de Deus, gente. O mártir é aquele que continua pregando, querido, mesmo depois da sua morte. Esse é o mártir. Os mártires mais respeitados são aqueles que literalmente morrem pela causa. Mas, queridos, há muitas outras pessoas que gastaram literalmente sua vida pela causa, que se transformaram em mártires para nós, que continuam falando e ministrando o nosso coração ao decorrer dos dias, ao decorrer dos anos. Nós precisamos dessa operação do Espírito em nosso meio, porque foi essa a operação do Espírito no livro de Atos. Atos 1:8 é a chave para que possamos entender o livro todo.
Todo o sucesso do livro, todo o sucesso que é descrito no livro, todo o avanço e progresso do Evangelho do Reino dos Céus, que é descrito no livro de Atos, depende desse único versículo e da atitude que antecede essa realidade, porque essa é a promessa. Como eles esperaram por essa promessa? Orando. O Finney era um cara muito louco, porque ele tinha essa compreensão, essa convicção, e ele percebia, quando ele saía, ele ia fazer uma campanha, ou ia pregar para alguma pessoa, e ele percebia que quando ele pregava, a pregação dele já não surtia mais efeito. Sabe o que ele fazia? Ele falava, cara, eu estou perdendo esse poder de imprimir impressões salvadoras na mente dos homens. Sabe o que ele fazia? Ele largava tudo, cara, se fechava num quarto e falava, maninho, eu não, entende? O importante não é pregar, partilhar. O importante é ter esse poder. E ele só vem, cara, desde uma realidade, que é a realidade da oração. Agora, infelizmente, nós somos um povo que não quer muito orar, não é verdade? Eu sou pastor de uma igreja e o nosso culto de oração é o culto que menos gente vai. Eu fico, puxa vida, né? Só que Pelotas não é, né? Sei que na França também acontece muito isso, né? Os franceses não gostam de orar, mas, né? Meus irmãos, é difícil, né? Oh, Jesus. Agora é interessante que, se nós começarmos a orar e a entender as finalidades de Deus na Escritura, aquilo que Deus já compartilha conosco na palavra, começarmos a nos posicionar sobre essas verdades, querido, muita coisa vai ser diferente. Essa é a grande ênfase que a gente está dando aqui nesses dias, né? Acho que até estou chato já, né? Vocês já estão, não aguento mais ouvir esse cara chato nesse sentido. Ainda bem que você chegou, DH. Eu estava te aguardando, né? Rosana, aquele que vem, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas se nós começarmos a entender, a olhar para a simplicidade da Escritura e querermos, de certa forma, nos conformar àquilo que está escrito, gente, muita coisa vai ser diferente. Muita coisa vai ser linda de se ver. Agora, esse indivíduo que está vivendo toda essa dinâmica aí de Atos 1:8, que está entendendo essas finalidades, que recebeu o Espírito, que sabe qual é o propósito do Espírito na vida dele, que entende esse carinho, esse amor que ele precisa ter pela presença de Deus, porque senão ele não vai conseguir ser efetivo no mundo lá fora. Esse tipo de gente, de certa forma, agora está pronto, está preparado para agir em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aquilo que é escrito a partir do capítulo 2 de Atos em diante, é um relato que demonstra para nós que tudo isso que foi escrito em Atos 1:8 se tornou uma realidade na vida daqueles irmãos. Porque quando você pega o capítulo 5 de Atos, você percebe lá que Jerusalém foi totalmente cheia dessa nova doutrina. E quem testemunha isso são os próprios sacerdotes daquele tempo. Os sacerdotes daquele tempo prendem alguns discípulos, eles falam, cara, vocês estão enchendo Jerusalém dessa vossa doutrina. Capítulo 5 está mostrando para nós que eles conseguiram ser efetivos, cara, lá em Jerusalém. Houve efetividade na vida desses irmãos quando eles engrenaram dentro dessa dinâmica. Nós começamos então a perceber que como esses caras alcançaram sucesso na ordem do Senhor, nós também podemos alcançar. O problema é que nós queremos outro tipo de sucesso. O problema não é ter sucesso, irmão. Porque Atos é um livro de sucesso, cara. Só que agora, que tipo de sucesso esses irmãos queriam? Essa que é a questão. Você não tem que ter sucesso? Tem, cara, eu queria ter sucesso, cara, eu queria ver a minha cidade rendida aos pés de Jesus, prostrado aos pés dele, quero, e estamos lutando e trabalhando por isso. Atos 5:27, por gentileza, se você quiser pôr lá para nós. Ou seja, em pouco tempo, os apóstolos encheram Jerusalém dessa nova doutrina, ou seja, eles encheram Jerusalém do evangelho do nosso Senhor Jesus, queridos.
Em pouco tempo, depois o que acontece? Vem Judeia e Samaria. Deixa eu terminar rápido. Depois vem Judeia e Samaria. Aí Atos 8 vai mostrar para nós que se levanta naquele dia grande perseguição na igreja. Por quê? Porque o negócio estava muito legal em Jerusalém. Eles tinham quase alcançado a cidade, a galera era tudo crente, não tinha mais roubo, assalto, a cadeia fechou. Sabe aquela coisa comum de avivamento? Transformações, né? Você já assistiu os vídeos de transformações? Tem a cidade de Almolonga, na Guatemala, né? Vegetais gigantes. Eles começaram a plantar e coisa louca. Não, se eu falar que é do meu tamanho, você vai achar que é pequeno. Mas bom, era maior que eu, os vegetais, as coisas, cadeia fecha, tudo isso, sabe? Acontece. Isso é característica de um avivamento. Era isso que eles estavam vivendo ali em Atos. Só que o negócio ficou tão gostoso que eles falaram, cara... Pedrão já era propenso a dizer, vamos armar aqui 3 tendas, né? E vamos ficar aqui. Aí Deus teve que irromper uma perseguição, para quê? Para movimentar os crentes, para mexer os crentes, para levar os crentes, de certa maneira, de volta ao plano original, ao propósito original. E eu gosto de dizer uma frase, né? Que diz assim, que se nós não cumprirmos Atos 1:8, Deus vai cumprir Atos 8:1. Atos 1:8 ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E Atos 8:1 naqueles dias levantou-se grande perseguição. Todas as vezes que o povo de Deus se acomoda, Deus tem um instrumento que é muito preciso para fazer com que o povo se movimente. E o nome do instrumento que faz com que o povo de Deus se movimente é perseguição. Para toda igreja acomodada, Deus tem algo que faz com que ela possa se mover, se movimentar, e o nome disso é perseguição. Falando perseguição, ninguém fala mais nada, né? Oh, Jesus! E aí, depois vem os confins da terra. E eu queria, só para a gente encerrar, que você abrisse aí Atos capítulo 19, versículo 10. Você viu Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Éfeso já era considerado naquela época um tipo de confins da terra. As viagens missionárias de Paulo e os confins da terra. E é interessante que Éfeso, como eu disse para você, foi uma cidade que ouviu o Evangelho. Vamos ler o versículo 8, Atos 19:8. Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Olha só, 3 meses falando ousadamente na sinagoga, discutindo, persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como algum deles se endureceram e não obedeceram, falaram mal do caminho diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. Essa escola de Tirano, ela era um lugar de treinamento de líderes, tá bom? Onde líderes estavam sendo treinados, capacitados e então eram enviados. Um dos frutos dessa escola de Tirano é um cara chamado Epáfras. Você conhece Epáfras? Não? Epáfras é o cara que plantou a igreja em Colossos. E você tem hoje a carta que Paulo escreve aos Colossenses por causa desse irmão com nome esquisito chamado Epáfras. Minha mulher está grávida de 2 meninas, mas se a tua estiver grávida de um menino, o que você acha de pôr Epáfras? Um belo nome, uma sugestão aí para você, ok? Esse cara foi um fruto dessa escola, foi treinado, capacitado e enviado a partir dessa realidade e planta a igreja aos Colossenses. O versículo 10 vai dizer que dura isso por um espaço de 2 anos, ou seja, Paulo fica trabalhando nessa escola de Tirano, e a escola não era de Tirano, tá? Tirano era dono do imóvel, Paulo alugava o imóvel de Tirano. Então, a primeira alusão de um imóvel alugado para que uma atividade como essa aqui acontecesse está aqui em Atos 19. Quem disse que na Bíblia não tem gente alugando salão? Tem sim.
Quando eu descobri isso, fiquei todo animado. Eles alugaram um salão e começaram a ter atitudes aqui como essas, né? É interessante porque nessa época, historicamente falando, eles tiravam a siesta, sabe? Aquela sonequinha depois do almoço. Eles dormiam depois do almoço. Então a sociedade parava, né, Rudi? Rudi gostou da ideia. A sociedade, a cidade, o comércio, tudo parava, eles iam dormir. Paulo viu uma grande oportunidade nisso. Ele falou, cara, eu vou alugar num preço mais barato no momento que todo mundo estiver dormindo. E foi isso que ele fez. Porque Tirano era um cara conhecido. Ele, de certa forma, dava cursos, né, para a cidade. Mas no momento em que a escola de Tirano estava fechada, o que Paulo fez? Alugou o espaço que ele utilizava e continuou trabalhando dentro dessa realidade de treinamento de líderes, né? Só nada a ver porque eu falei isso, mas é isso que é a escola do Tirano. Mas bom, isso dura por 2 anos. Dura por um espaço de 2 anos. 2 anos Paulo fica insistindo, treinando gente, ministrando gente, enviando gente. E sabe qual foi o resultado desses 2 anos de trabalho exaustivo de Paulo? Em 2 anos, a Escritura diz, e durou isso por espaço de 2 anos, de maneira que todos... E sabe o que significa todos no grego? Todos. Todos no grego, por incrível que pareça, é todos. Significa que todos os que habitavam na Ásia. Você tem fôlego para ler um versículo desse? Diz que no período de 2 anos, todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E aí eu tenho que fazer uma pergunta que sabe? Eu tenho que fazer o sinal da cruz antes de perguntar isso. Quanto tempo as nossas igrejas estão onde estão? Quanto tempo os nossos seminários estão onde estão? Quanto tempo nós estamos aonde estamos? E qual é a porcentagem ao nosso redor que tem ouvido a palavra de Deus? Isso me quebra, cara. Porque esses malucos aqui, num espaço de 2 anos, eles fizeram com que todos os habitantes da Ásia ouvissem a mensagem do Evangelho. Cara, isso mexe comigo de uma forma tão, sabe? Tão profunda. Porque a gente está anos e anos e anos no mesmo lugar, mas a gente não tem um pensamento estratégico. A gente não é abundante nem intencional. A gente é tipo Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O pastor é deixa o ministério me levar, o ministério leva eu. O obreiro é deixa a obra me levar, a obra leva eu. O membro é deixa a membresia me levar, a membresia leva eu. E aí a gente fica todo mundo nessa, um olhando para o outro e que legal, né? Que bom que é, né, DH? E gente, um cara, ele não tinha WhatsApp, Facebook, carro, ele não tinha muitas condições, mas ele deu aquilo que ele tinha e olhando para a nossa realidade, para a realidade dele, nós começamos a perceber, cara, como nós temos muito mais condições, você entende? Possibilidades. Quando eu falo condição, não estou falando que nós temos mais dinheiro, não, estou falando de possibilidades. O mundo hoje que é mais acessível, o mundo hoje que é muito mais globalizado, o mundo hoje que de certa forma, sabe, está entrando numa nova realidade, onde as dificuldades que esses caras tinham, cara, dificilmente nós teremos. Paulo descreve uma lista, ele foi martirizado, açoitado, ele sabe, foi tudo, cara, o máximo que vai acontecer com a gente, cara, é tomar um peteleco na orelha quando a gente for falar com alguém na rua. Só que mesmo assim, cara, a gente não está disposto a passar por isso. A gente não quer nem se envergonhar ou passar vergonha para compartilhar a verdade do Senhor com aqueles que estão ao nosso redor.
Vai lá, cara. Eu não, eu tenho vergonha. Tudo bem, cara, eu também tenho vergonha, cara. Sabe, os 10 primeiros minutos de qualquer mensagem para mim é terrível, cara. Mas depois eu me transformo num cara sem vergonha. Sabe, todo mundo tem suas barreiras, suas dificuldades, suas limitações. Todo mundo, sabe, todo mundo precisa entender que isso é um desafio. Que ele precisa romper essas barreiras, ir além nessas limitações. Não é fácil para ninguém, querido. Só que chega um momento em que nós começamos a ser tão profundamente ministrados, por isso que nós falamos, cara, eu não consigo, eu não posso, mas cara, entendeu? Eu olho os homens da Escritura que quando foram chamados por Deus, eles falam, Senhor, eu não vou, eu não posso. A gente às vezes vai pregar e mete o pau, né? Tipo, esse cara quer. Só que cara, você agora entende que eles se deparavam com toda a realidade que nós estamos nos deparando, suas limitações, suas complicações, suas debilidades, e o Senhor estava chamando eles para uma obra, cara, que era violentíssima. A mesma coisa acontece com a gente. Quantas vezes o Senhor pediu para que você fizesse algo e você imitou Jeremias dizendo, cara, mas eu não passo de uma criança, eu não passo de um menino. Quantas vezes, cara, você de certa forma foi chamado para o Senhor para desenvolver algo e agiu com Moisés, mas Deus, eu não sei nem falar. Só que na mesma semelhança em que um dia esses homens deram desculpas, eles também foram convencidos por Deus e desempenharam, cara, coisas preciosas para Ele. E eu tenho certeza que nós também podemos fazer o mesmo. Eu tenho certeza que nós também podemos desenvolver as mesmas coisas. O Senhor nos chamou para andarmos nesse mundo. E eu acredito, cara, que cada um de nós aqui precisa se transformar como aqueles irmãos que são descritos na galeria de Hebreus 11. Homens cujo mundo não era digno. E todo homem que se posiciona na verdade do Evangelho é um homem, cara, que faz com que o mundo, cara, não seja digno para ele. É sempre assim. Agora é interessante olhar para Atos e perceber uma coisa, e é isso que eu quero que vocês ouçam aqui nessa tarde, tá bom? Vai até 4:30 ou 4? Então vai até 4:30. Amém? Tá afiadinho, pastor, né? Só que perdeu, eu tô com o microfone na mão, né, cara? O DH tá se coçando ali, cara. Mas o DH agora vai pregar daqui até o final, né, DH? Sem crise. O que eu quero, de certa forma, mostrar com isso que eu estou dizendo até agora é que, biblicamente falando, é extremamente bíblica a ideia de toda uma comunidade, bairro ou cidade, ouvir a verdade do Evangelho. Não tem nada de anormal nisso. Meu Deus, os caras, todo mundo ouviu lá. Aí o cara escreve o livro, roda o mundo falando que para nós é anormal, sabe por quê? Porque nós não estamos acostumados com a Bíblia. Entende? Para nós, assim, eu estou entrando em crise nesses últimos dias, porque a gente começou aí em alguns lugares a dar treinamento sobre oração. Cara, se eu tenho que ensinar sobre oração é porque o negócio está feio. Tá feio, cara. O Reverend Hill diz que se o cara não ora umas 2 horas por dia, ele tá desviado, cara. Às vezes eu lembro do Reverend Hill, cara, e me esforço para pelo menos não parecer que tô desviado. Cara, tá feio. Mas por quê? Porque a gente não está acostumado com a Bíblia, com a verdade bíblica. Mas eu quero dizer para você que é extremamente bíblica a ideia de toda uma comunidade, bairro ou cidade ouvir a verdade do Evangelho. É normal, é bíblico. Atos foi escrito para demonstrar isso para cada um de nós. É muito normal essa ideia e é a nossa responsabilidade trabalharmos para que isso possa acontecer. E como é que isso acontece, cara? Basta a gente se organizar, planejar e agir. Coloca para mim Colossenses 1:21. Nós vamos ler do 21 ao 23. Basta, cara, organização, planejamento e ação. A igreja precisa pensar estrategicamente, assim como Jesus um dia pensou estrategicamente. Vão e preguem o Evangelho por todo mundo, a toda a
criatura. Meu Deus, isso é muito difícil de fazer. Então tá, então vocês vão receber poder. Ao vir o Espírito Santo, vocês vão ser testemunhas, e aí vocês vão começar a trabalhar por partes, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, pense na Bíblia, cara, como um livro intencional, 100% estratégico. Jesus está mostrando para nós, cara, como nós podemos alcançar esse resultado, e é dessa forma aqui, é da maneira com que está sendo descrito. Olha o que diz Colossenses 1, 21 a 23, do 21 ao 23, vamos lá. 21. A vós também que no outro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento, alguns continuam sendo estranhos, tá? Isso não vai mudar, tá? Vai continuar sendo estranhão mesmo. E inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou. Vai lá, 22. No corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Vai lá. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado. Marcos 16:15 diz o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. O que esse louco do Paulo está falando aqui, cara? O que ele está falando aqui, gente? Ele está falando que o evangelho foi pregado a toda criatura. Sabe o que significa no grego essa frase? O evangelho foi pregado a toda criatura? É muito profunda essa questão no grego, cara. Sabe o que significa aqui? Significa que foi pregado a toda criatura. Gente, Paulo está dizendo que o evangelho no seu tempo foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu. Ô, mano. E aí? E você viu ontem que o evangelho produz quando ele é pregado, não é verdade? Tinha alguém aqui manipulando alguma coisa? Como é que nós terminamos o nosso culto? Estava todo mundo cheio de ranho no chão, assim. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É simplesmente por isso. Porque quando o evangelho é anunciado, ele nos fere, ele nos atravessa, ele faz algo em nós. E agora olha que interessante, Paulo está dizendo que foi pregada a toda criatura que é debaixo do céu. Isso é para nos motivar, para entender que nós podemos, como igreja na cidade de Pelotas, nos organizarmos e fazer com que o evangelho chegue de maneira integral, de maneira, de certa forma, dentro da essência. A verdade da mensagem pode tocar todas as pessoas que estão nessa cidade. Todos aqui têm o direito de ouvir, todos aqui precisam ouvir, e se a igreja se posicionar, ela vai conseguir com que isso se transforme numa realidade na cidade de Pelotas. Porque foi realidade em Jerusalém, foi realidade em Judeia, foi realidade em Samaria, e você está vendo que foi realidade nos confins da terra. Sabe, e Atos, não é só um livro que mostra para nós como foi. Gente, eu acredito que Atos é um livro que pelo menos mostra para nós como deve ser, que nos dá um ponto de partida para como as coisas precisam ser. Não é só uma linda história, mas é o desejo de Deus para nós. Amém? Mas que eu queria encerrar dizendo o seguinte, irmãos, que Deus está chamando a gente para um compromisso com o seu evangelho. Deus está nos chamando para um compromisso profundo com o seu evangelho. Porque assim como o evangelho chegou até nós, ele precisa chegar às pessoas que estão ao nosso redor. Da mesma maneira que ele chegou até nós, cara, ele precisa chegar para as pessoas, cara, que estão ao nosso redor. E chegou um tempo de nós nos posicionarmos de uma maneira profunda na verdade do evangelho. Se nós não nos posicionarmos hoje
Talvez nós estamos comprometendo a próxima geração. Nós estamos comprometendo a próxima geração. Se nós não nos posicionarmos hoje, agora, nesse exato momento, nós vamos comprometer, cara, a geração dos nossos filhos. Porque nós estamos a uma geração de cumprirmos a grande comissão ou a uma geração de certa forma, perdermos tudo aquilo que já foi feito na verdade do Evangelho. Ah, mas isso é impossível, querido, olhe para a Europa. Ela é considerada um continente pós-cristão. Loucura, né? E diz que toda a teologia é criada na Europa, envelhecida, né, é criada na Alemanha ali, é envelhecida na Inglaterra, diluída nos Estados Unidos e consumida aqui na América Latina. Quando eu falo diluída, é corrompida mesmo. E aí nós aqui latinos, americanos, consumimos tudo aquilo que vem de lá. Sabe qual que é o problema disso? O problema é que a Europa caiu nesse sentido. Os Estados Unidos está entrando em decadência. Sabe qual vai ser o próximo passo? A nossa fé entrar em colapso. Até a Igreja Católica entendeu isso, cara. E a gente tem um Papa latino-americano, cara, no controle e no comando da Igreja Católica Apostólica Romana. Sabe quando isso aconteceu na história? Nunca. Só que é aquilo, a gente está preocupado, né, como a gente vai fazer a nossa, sabe? Como que a gente vai trabalhar nas nossas quatro paredes. Mas toda a minha intenção aqui foi mostrar para você como Deus está se preocupando em como Ele vai trabalhar lá no mundo, lá fora. Porque Deus amou o mundo. E Ele está impelindo, Ele está empurrando a sua igreja para dentro do mundo. É isso que Deus está fazendo nesses dias. Ele está querendo mostrar para nós coisas que muitas vezes nós não estamos tão acostumados a ver, mas que, cara, hoje se transformam em coisas necessárias. Porque se nós não começarmos a atentar a essas coisas, vai chegar um momento em que a nossa fé vai entrar em colapso. E quando eu digo nossa fé, talvez você não, mas, cara, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos. Que tipo de fé vai estar na terra, cara, quando os teus bisnetos estiverem aqui? Mas não, eu sou o cara do momento, Deus está pensando em mim. Não, cara, Deus é o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó. Eu não sou a última Coca-Cola do deserto, você entende? Deus, cara, está trabalhando desde os meus bisavós, meus avós, o meu pai, eu, meus filhos. Deus é um Deus de gerações. Só que nós estamos acostumados a pensar apenas em nós, né? E principalmente nesses últimos dias, onde estamos nos tornando mais egoístas ainda, né? Parece que o nosso egoísmo está aflorando, mas isso já é uma profecia bíblica. A Escritura diz, nos últimos dias serão tempos trabalhosos. Por quê? Porque os homens serão, a primeira característica que Paulo lista é que eles são egoístas. É a primeira. Isso é bíblico, é verdade, só que nós que estamos no reino da luz, estamos tendo discernimento, sensibilidade, estamos ouvindo ao Senhor, estamos percebendo o que o Senhor quer fazer nesses dias, nós precisamos nos colocar à frente dos problemas. Não é resolver os problemas, mas nos colocar à frente deles. Nós precisamos pregar, cara, para uma geração que está há 20 anos na nossa frente. Como o pastor hoje sentou e falou, cara, eu consigo ver lá na frente, eu tenho uma percepção, e é isso que nós precisamos. Nós precisamos desse tipo de gente que olhe lá na frente, que tem uma percepção dos filhos de Isacar, que conhece os tempos. E esses irmãos que nós precisamos, porque eles vão nos ajudar a assimilar, a entender, a nos alinhar e a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos nesses dias. Quando nós começamos a caminhar com o Senhor e começamos de certa forma a perceber o que Ele quer fazer, tudo fica muito mais fácil, porque daí a gente não tem que inventar coisas.
Sabe por quê, cara? Hoje as estratégias de marketing, sabe, todas as coisas que a igreja tem usado, porque isso tem tomado uma proporção cada vez maior na igreja. Sabe por quê? Porque o homem se distanciou das finalidades que Deus já estabeleceu para as coisas que Ele criou. E agora ele precisa inventar coisas novas. Então é melhor contratar um cara que vai cuidar dessa parte, cara, do que me fechar num quarto, cara, para discernir, para escutar o Senhor e perceber aquilo que Ele quer fazer. É menos tempo, entende? É mais fácil, é mais tranquilo. Aí nós começamos a colocar as desculpas, a gente não tem tempo, a gente está sem dinheiro, mas cara, a gente consegue fazer coisas assim malucas. Chegou um tempo onde nós simplesmente precisamos retornar, entender que Deus não está indo para frente, entender que Deus está voltando para trás. Deus está voltando lá para os seus planos, para os seus propósitos, para as suas finalidades, para as suas intenções, para os seus propósitos eternos. E o que nós precisamos fazer é entrar nesse caminho de retorno que se chama Jesus e voltar e nos conformarmos com aquelas realidades lá. Porque aí, meus queridos, vai ser show de bola. Aqui nós vamos entender o que a igreja é, o que o reino é, vamos entender o papel da adoração, da intercessão, vamos entender o papel da pregação do evangelho, da ação social, vamos entender o papel de tudo aquilo que de certa forma precisa ser desempenhado por nós. Mas que pelo fato de não entendermos o lugar de cada coisa, um está falando daquilo, um está falando daquilo outro, um está criticando isso, outro está criticando o outro, mas não há uma junção, não há um amor, não há uma conexão, não há uma unidade. Mas quando a gente começa a perceber o papel que cada coisa tem, e de certa forma a graça que Deus dá para alguns irmãos dentro do corpo, aí nós começamos a aprender uns com os outros. E aqueles que têm mais facilidade numa área podem nos fortalecer naquela que temos dificuldade. E nós que temos facilidade em outras, os fortalecemos naquelas que eles têm dificuldade. E isso é ser corpo. Isso é ser igreja. E é para isso, para essa verdade que o Senhor nos chamou. É assim que Ele quer que nós caminhemos. Amém? Aleluia! É um prazer enorme estar aqui nesta noite. Amém? Nem está de noite, está de tarde, né? Você nem... Fica em pé, vamos orar. Vou agradecer ao Senhor que chegou o lanche lá atrás. Eu só estava esperando chegar a comida. Aleluia!